Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família e esteja sobre todos nós, porque dela todos somos carentes. Seja bem-vindo ao nosso canal. Queremos juntos compartilhar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Eu sou o pastor Eliseu Lucas, da Congregação Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais, e aos nossos queridos irmãos e aos seus familiares, nós enviamos um grande abraço neste domingo, 23 de janeiro de 2021. Também para todos os nossos amigos que nos assistem de longe, do Rio de Janeiro, aqui de Minas Gerais, possivelmente de outros estados, também seja a graça do Senhor, a paz do Senhor sobre a sua vida, sobre aqueles que estão enfermos, que estão travando uma luta contra essa pandemia, o Covid-19, essa doença. Que Deus esteja confortando os corações, consolando, trazendo cura e restauração. Essa é a nossa oração. Mas sabemos que Deus é soberano em tudo que Ele faz. Mas nós clamamos a Deus com o coração aberto e unidos em oração, clamando por aqueles que estão sofrendo por essa enfermidade e aqueles que estão enlutados, porque perderam familiares, perderam parentes, perderam amigos. Que Deus conforte e console os corações. E por falar em pandemia, nós queremos pensar hoje, embora não sendo um estudo aprofundado, mas temos nos preocupado muito com algumas coisas que têm acontecido nessa pandemia. Nós já falamos em outros vídeos passados, sobre falsas profecias que surgem o tempo todo, e nessa pandemia ficaram mais evidentes, muitas falsas profecias, muitos falsos profetas espalhando um verdadeiro terror com relação à pandemia, dizendo que é um juízo de Deus. No início, pessoas diziam que isso só ia atingir as pessoas que estavam debaixo do juízo de Deus e etc. Mas, com o tempo, as pessoas foram vendo que isso não tem nada a ver, essa conclusão não tem nada a ver com a palavra de Deus e com a verdade da palavra de Deus. É uma pena que muitos se aproveitem dessas situações de calamidade para espalhar o terror. Aliás, muitos vivem disso, Eles precisam de ibope, precisam se autossustentar, sustentar os seus ministérios ou os seus impérios, espalhando terror, espalhando medo, porque o medo faz com que muitas pessoas procurem esses falsos profetas, esses pregadores do terror, E não venham me dizer alguns, mas os profetas do Antigo Testamento falavam em destruição, Jeremias falou da destruição de Jerusalém. Absolutamente nada a ver com essa situação que nós estamos vivendo e que nós estamos falando aqui. Porque os profetas falavam a palavra de Deus, aquilo que Deus ordenava. E Deus mesmo, através de Jeremias, disse: olha, o profeta que tem um sonho, conte o sonho como um sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra. Porque o que tem a ver a palha com o trigo? O que tem a ver a minha palavra com a palha? E eles estavam falando palha para o povo, alimentando o povo com palha, muitos falsos profetas. E Jeremias pregava sozinho a palavra de Deus contra mais de 400 falsos profetas que tinham muito ibope no meio do povo de Israel. E hoje nós vemos também muitos pregando mentiras, teorias conspiratórias e amedrontando, trazendo terror na mente de muitas pessoas. Nós vimos uma carta que um jovem escreveu para um pastor, um pregador, autor de vários livros, e ele dizia que estava sem dormir, estava tomando remédios para problemas psíquicos, e passou a usar esses remédios agora na pandemia, porque ele estava apavorado com aquilo que ele estava ouvindo, com a possibilidade de nós estarmos no juízo final, que essa pandemia é o prenúncio do juízo final, e com medo do anticristo, e com medo da vacina, dessa vacina transformar
seu DNA, sua mente. Tem crentes preocupados com isso. Ah, a vacina vai mudar minha mente e eu vou deixar de amar a Deus. Ah, a vacina vai me transformar num animal, em alguma outra coisa. E tanta coisa. Olha, se a pessoa tiver reservas técnicas quanto à vacina, é direito de qualquer um. Tem cientistas, tem médicos, embora médico não seja cientista, né? Mas conhece um pouco mais do que nós leigos, né? Mas tem cientistas que discordam e por isso estão afirmando nada é definitivo, ainda as pesquisas estão sendo feitas, né? As vacinas estão sendo produzidas assim em tempo recorde, né? Por causa da necessidade, da urgência, né? Por causa da pandemia. Então, se a pessoa tiver reserva por questões técnicas, insegurança quanto à eficácia da vacina, é direito da pessoa, né? Analisar, ouvir as opiniões de cientistas, né? E sem aquele preconceito contra a ciência, aquela demonização da ciência que muitos fazem, infelizmente, em sua ignorância, falta de conhecimento da Bíblia, da palavra, falta de conhecimento do poder de Deus, não conhecem o Deus a quem dizem servir, né? Então demonizam a ciência. Enquanto Tiago, no capítulo 1, 17, da sua carta, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Então Tiago confiava no poder de Deus. E então queremos pensar no seguinte: o medo da vacina e o ibope do anticristo. Muitos estão fazendo com que o ibope do anticristo cresça bastante. Nunca se falou tanto em anticristo. Muita gente falando que a vacina é uma obra do anticristo. É interessante que há poucos meses, no início da pandemia, muitos filhos de Deus, muitas igrejas estavam orando. Nós vimos muitos pedidos de oração nas redes sociais para que Deus providenciasse uma vacina. Então, Deus, em sua soberania, Ele quem instrui, Ele quem dá sabedoria para o ser humano, né? Como disse Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, do Pai das luzes. Então, Deus providenciou uma vacina. É perfeita? Ninguém disse. Nem os cientistas que produziram disseram que a eficácia dela é 100%, mas é melhor do que nada. Então, agora, muitos ficaram como que desconcertados, né? E passaram a falar coisas terríveis, predições sem nenhuma base, usando a Bíblia, mas sem base bíblica. Usar a Bíblia não significa que a base é bíblica, né? Recitar textos da Bíblia não significa que a pessoa conheça a Bíblia. A pessoa pode citar textos inteiros da Bíblia e não conhecer nada, não conhecer Deus, não conhecer a palavra de Deus, né? Então, estão fazendo com que o ibope do anticristo cresça. Esse medo da vacina, esse terror que está sendo espalhado. Então, é uma obra do anticristo e muita gente está querendo pesquisar isso, mas vai pesquisar com pessoas que estão disseminando essas teorias e a situação fica complicada. E queremos deixar, então, algumas orientações da Bíblia para você, meu irmão, minha irmã, de Cabo Verde, de todos os outros lugares onde nós chegarmos, né, com esse vídeo, nossos amigos de fora, daqui dessa região. Nós queremos pensar juntos, né, em algumas orientações sobre o anticristo. Não vamos entrar muito em detalhe, porque o nosso tempo aqui, como eu falei, é um tempo limitado, né? Temos aprendido que nas redes sociais a gente não pode se alongar, porque senão as pessoas olham assim o título e ouvem as primeiras frases e dá lá um like, né, quando acha interessante, e vai para outra. O tempo está muito corrido, né? Todo mundo correndo o tempo todo. Tem muito tempo para ouvir uma exposição muito longa, né? A menos que quem esteja apresentando seja já uma pessoa cujo nome e status atraia, né? Mas comumente não é normal a pessoa ouvir reflexões muito longas. Então, eu pensei e quero compartilhar com você em alguns versículos da Palavra de Deus, pensando nessa questão: será que a vacina
é uma obra do anticristo? E se for, o que pode acontecer conosco? Eu não acho que seja, mas estou dizendo, usando a mente dos que estão falando, né? O raciocínio, os argumentos. Então, suponhamos que seja. E daí? Né? Justifica o medo, esse pavor? Muitos falam, não, mas eu não tenho medo. Não é medo. É porque eu estou angustiado, porque ele vai enganar muitos, tem que alertar a igreja, e que não sei o quê. Mas é medo, é pavor. Tem semeado pavor, não tem trazido palavra de esperança. E a Bíblia nos diz o seguinte, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, de 1 a 4, diz assim, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, lá na época do apóstolo João. Muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. E aqui está dizendo, não creiais, provai. Mas muita gente, não podemos provar, porque para provar se um profeta é verdadeiro ou é falso, um pregador é verdadeiro ou é falso, a gente tem que julgar. E Jesus disse, pelo fruto conhecereis, mas a gente não pode julgar e faz uma confusão por falta de conhecimento da Bíblia. Torcem a Bíblia. E aí são enganados facilmente. Mas aqui está dizendo, muitos falsos profetas têm se espalhado pelo mundo, não devemos crer em qualquer espírito, mas provar se os espíritos são de Deus. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ou seja, que Jesus é o Deus encarnado, é o Salvador que se encarnou, que veio ao mundo para nos salvar. É isso que João está dizendo no contexto. Mas aquele que nega que Jesus veio em carne, o Deus se encarnou, o Salvador se encarnou para nos resgatar, aquele que nega isso é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. João garantiu, o espírito do anticristo já está no mundo. Mas será então que João começou a falar uma mensagem que deixou os irmãos apavorados? Olha, vocês, cuidado com o que vocês comem, porque pode ter alguma coisa do anticristo aí. Cuidado com isso, com aquilo, porque o anticristo não sei o quê. Vamos continuar lendo o que João está falando. Antes, no capítulo 2, versículo 18, ele tinha dito assim, a mesma linguagem, né? Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Quer dizer, nós estamos na última hora desde a época do apóstolo João. Mas por que hoje, agora, há tanto alarde, tanto apavoramento, tanto terror sendo espalhado por pessoas que se dizem crentes em Deus, em Jesus Cristo? E muitos outros falsos profetas que se aproveitam da situação, né? Continuando aqui. Primeiro, como reconhecer? Como reconhecer o anticristo? Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Negar a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, o plano de Deus de redenção da humanidade, daqueles que creem em Cristo. E Jesus Cristo veio para isso, para nos salvar. Reconhecer. Agora, como reagir diante dessa afirmação de que o anticristo já está operando no mundo? O que João mandou fazer? Bom, vamos pensar aqui. Será que João pensou como muitos pensam hoje? Hoje muitos dizem assim, temos que anular a ação do anticristo no mundo. Como vamos anular a ação do anticristo no mundo? Como vamos impedir que o anticristo opere? Vamos formar um partido político. Vamos formar uma bancada. Será que João disse isso? Vamos formar uma bancada evangélica no Senado de Roma. Vamos eleger senadores que sejam cristãos, que defendam os valores cristãos. Jesus Cristo precisa de senadores lá em Roma que defendam a sua causa. A igreja precisa de senadores, de governadores, de políticos que defendam a sua causa. Foi isso que João disse? Versículo 4 do capítulo 4 de 1 João, se você está acompanhando aí. Voltando, filhinhos, muito antes Cristo tem saído por aí.
E o espírito do anticristo já está atuando. O que devemos fazer? Como devemos agir e reagir a isso? Guerras? Será? Ódio? Será? Filhinhos, versículo 4 do capítulo 4. Sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, calma, calma, vocês são de Deus. Por que se apavorar? Por que se angustiar com uma coisa que a Bíblia já diz há muito tempo, o anticristo já está operando no mundo? Que fé em Deus é essa que acha que Deus vai permitir que os seus se transformem em animais, percam a mente, o poder de pensar, a capacidade que Deus deu de pensar, de raciocinar, por causa de chip implantado pelo anticristo? Deus guarda ou não guarda os seus? Que Deus é esse que não guardaria os seus? Que fé é essa? Filhinhos, calma, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Que palavra maravilhosa! Eu acho que muita gente não leu isso aqui. Se leu, como nós dissemos, né, nessas correrias da vida, leu assim, distraidamente. O outro conselho que o João dá é para a gente não se associar. A reação de não associação. Na segunda carta de João, pequenina segunda carta de João, versículo 7, João diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Está repetindo, né? Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Olhar por vós significa o quê? Se apavorar? Todo aquele que prevarica vida, né, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus, não tem a Deus. Não persevera na doutrina de Cristo, de que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o único Redentor. Jesus veio em carnes, é o Deus encarnado, e veio para morrer na cruz em nosso lugar e nos dar a salvação. Essa é a mensagem da Bíblia. Centralidade é em Cristo Jesus. É nele que nós devemos estar. A nossa fé está nele. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, se alguém vem ter convosco apresentando outro centro do Evangelho, outro foco, prosperidade, saúde, cura, milagres, poder, tomada do poder, a igreja tem que tomar o poder. Se alguém vem a vocês apresentando outra doutrina, a não ser essa, a centralidade em Cristo Jesus, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Não se associem. O problema é que hoje muitos abrem os seus lares e recebem falsos profetas através da televisão e agora as redes sociais, ainda mais disseminadas ainda. Muitos abrem, muitos se associam a eles, muitos espalham os seus terrores, suas falsas profecias, falsos ensinamentos, que têm desviado a muitos, têm desanimado a muitos, têm angustiado a muitos. Então precisamos ter cuidado com isso. Olhar por nós mesmos para não quebrarmos, desobedecermos esse mandamento da palavra de Deus. Não o recebais. Não se associe com ele. O último texto que eu quero deixar, porque no meu horário eu já quebrei a minha palavra, disse que eu não ia falar muito, né? Isaías 40, eu tinha separado alguns versículos, versículo 9: Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas. Pregadores, profetas de Deus têm que anunciar boas novas, não terror, não medo. Tu, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dizes à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará por ele. Versículo 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos,
Ele os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Deus levando no seu regaço, apacentando os que são seus, tomando nos seus braços. Você imagina um Deus todo-poderoso, o único Deus verdadeiro, com os seus guardados nos seus braços. O que o diabo pode fazer? O que o anticristo pode fazer com esses que pertencem a Deus? Esses que estão no amor de Deus. Termino com João novamente. 1 João 4:17. Nisto é perfeito o amor para conosco. Está falando do amor de Deus, é que eu estou resumindo aqui. É perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor, o amor de Deus, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós estamos no amor de Deus. Se você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você foi regenerado pelo sangue de Jesus, você está guardado no amor de Deus. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, o anticristo não terá poder de mudar seu DNA, de fazer isso, de fazer aquilo. Não dê ouvidos às palavras de terror dos falsos profetas. Fique com a palavra de Deus, guardado no amor de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus. Que Deus nos abençoe.